Jovem compra casa barata, mas o que descobre no porão mudará sua vida para sempre. Rodrigo sempre foi um sonhador, e quando herdou a antiga casa do avô, em uma cidadezinha esquecida do interior, viu ali a chance de recomeçar. Por que não? Pensou ele, mesmo com as palavras de reprovação da mãe ecoando em sua mente. Ela nunca acreditou que era uma boa ideia. Dizia que a casa possuía um ar de mistério, que só traria problemas. No entanto, a oferta foi tentadora. Um preço irrecusável por um pedaço de história da sua família. Ao chegar na velha construção de paredes descaspadas e janelas empoeiradas, uma sensação estranha o envolveu. O vento parecia sussurrar segredos enquanto ele explorava cada cômodo. A casa guardava um silêncio profundo. O tipo de silêncio que faz o coração acelerar e os pensamentos correrem. Além disso, tinha aquele vizinho peculiar, sempre observando de sua varanda, como se soubesse de algo que Rodrigo ainda não sabia. Com determinação, ele decidiu transformar o lugar em um lar. Armado de uma lanterna e muita curiosidade, começou a explorar a casa e logo se deparou com uma porta escondida atrás de um armário empoeirado. Abrindo-a, Rodrigo desceu por uma escada estreita que levava a um porão escuro e úmido. O cheiro de mofo e o frio cortante logo se tornaram companhia, mas ele seguiu em frente. O que encontrou lá embaixo fez seu coração disparar. Caixas de papelão, cobertas de poeira e teias de aranha, estavam empilhadas de maneira desordenada. Ele começou a mexer nos objetos e logo se deparou com diários antigos. Ao abrir uma das capas desgastadas, os relatos de traumas, traições e arrependimentos saltaram aos seus olhos. Cada página virada revelava uma nova camada de dor que cercava sua linhagem. Rodrigo percebeu que o passado da família estava entrelaçado com suas próprias inseguranças, revelando medos que ele pensava serem apenas seus. Mas não estava sozinho nessa jornada. O vizinho, sempre vigilante, parecia cada vez mais preocupado. Quando Rodrigo começou a falar em voz alta sobre as descobertas, ele apareceu como uma sombra, insistindo para que demorasse, para que não se metesse em assuntos que não compreendia. Suas palavras eram carregadas de um aviso silencioso, e isso fez o jovem questionar o que mais estaria escondido naquela casa. Cada nova revelação, o ar se tornava mais pesado. Os segredos não eram apenas histórias antigas, eles clamavam por reconhecimento. E no fundo do porão, no coração da escuridão, Rodrigo encontrou um objeto. Uma caixa trancada com uma fechadura intricada. Uma onda de eletricidade percorreu seu corpo. O que estaria dentro? Ele olhou para aquele objeto como se fosse a resposta para todas as suas perguntas. Diante do dilema, Rodrigo se viu paralisado. Enfrentar os fantasmas do passado poderia significar reescrever seu futuro. Mas e a dor que isso traria? Ele hesitou, questionando até onde estava disposto a ir. O eco do silêncio ficou mais forte, e no fundo, ele sabia que cada segredo desvelado poderia mudar tudo entre ele e sua mãe. Talvez até a maneira como ele se via no mundo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rodrigo segurava a caixa trancada com as mãos trêmulas, o coração a mil. A sensação de descoberta estava misturada com um frio na espinha. O que poderia estar dentro? Algo que mudaria sua vida
ou algo que traria mais dor? As mãos suadas escorregaram pela superfície fria e empoeirada da caixa. Mas antes que conseguisse decidir o que fazer, um barulho intenso ecoou atrás dele. A porta do porão se abriu com um rangido aterrador. Rodrigo se virou, os olhos arregalados. Era o vizinho, o homem que sempre parecia saber demais. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados de terror. "Não!" ele gritou, sua voz soando quase desesperada. "Você não deve abrir isso, não pode!" A adrenalina disparou nas veias de Rodrigo. "Por que não? O que você sabe sobre isso? O que está acontecendo aqui?" O vizinho hesitou, quase como se quisesse fugir, mas algo o impediu. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem para revelar um segredo mortal. "O passado dessa casa não é só dor, não é só lamento", ele disse, a voz mais baixa agora, tremendo. "Tem mais. Tem um motivo pelo qual sua família nunca quis falar sobre isso. A verdade é mais sombria do que você imagina." Rodrigo sentiu um nó na garganta. "Do que você está falando? Diga logo." Sua impaciência combinava com a curiosidade. O vizinho olhou ao redor, como se as paredes pudessem ouvir. Havia algo mais naquela casa, algo que não deveria ser desenterrado. Gente desaparecendo, coisas que você não pode entender. Sua família fez de tudo para manter isso quieto. O ambiente ao redor parecia pesar. Rodrigo olhou para a caixa, depois para o vizinho. "Você está me dizendo que existem segredos de morte aqui? Que minha família?" A frase ficou no ar, cortada por um silêncio profundo. "Eles não foram embora por escolha, Rodrigo. O que você tem aí pode não ser apenas memórias. E eu não me envolvi porque, na verdade, eu sou parte disso. Eu conheço o que aconteceu." Rodrigo engoliu em seco. "Parte disso? O que você quer dizer?" O homem hesitou. O olhar dele era um misto de medo e determinação. "Uma vez, a sua família e a minha estiveram unidas. Nossos antepassados fizeram um pacto, algo que não se deve lembrar. A casa é a chave. Cada palavra, o ar ficava mais pesado. Rodrigo não sabia se acreditava ou não, mas a tensão estava insuportável. "Você está me dizendo que minha família está envolvida em algo obscuro? E você faz parte disso? Como isso é possível?" O vizinho desviou o olhar, engolindo em seco. "Se você abrir essa caixa, tudo mudará. Você vai descobrir verdades sobre sua mãe, sobre seu avô, talvez até sobre você. E algumas dessas verdades podem ser devastadoras." Rodrigo contemplou o que estava ouvindo. Suas pernas começaram a tremer. Ele não sabia se tinha coragem de abrir a caixa. O clima havia mudado, e não era mais só sobre memória e dor. Agora era sobre vida e morte. "O que eu devo fazer?" Sua voz era quase um sussurro, a mente correndo em 1000 direções. Mas antes que o vizinho pudesse responder, um guincho agudo veio, do andar de cima. Ambos se viraram em direção à escada. O som de algo caindo, algo quebrando. "Não, isso não pode estar acontecendo", o vizinho murmurou, a expressão de horror estampada no rosto. Rodrigo sentiu um frio na espinha, um pressentimento terrível. O que mais estava prestes a ser revelado? O que aquele movimento tão repentino poderia significar? Ele se virou novamente para a caixa, a visão turva pela incerteza. E sem perceber, a mão já estava na fechadura. Rodrigo se virou para a caixa, a mão tremendo, enquanto a fechadura brilhava à luz da lanterna. O coração batia tão rápido que parecia querer saltar do peito. Ele estava prestes a virar a chave quando, de repente, o barulho lá em cima se intensificou. Um estrondo ressoou pelas paredes da casa antiga, e o chão sob seus pés parecia tremer. O vizinho, que até então parecia tão autoritário, estava agora em estado de pânico. "Precisamos sair daqui." Ele puxou Rodrigo pelo braço, os olhos arregalados. "Seja lá o que você está prestes a descobrir, não é seguro. Eles não querem que você saiba." O frio na espinha de Rodrigo aumentou. "O que você sabe?"
O que está acontecendo? Por que temos que sair? A urgência de suas perguntas ecoou no porão escuro. Mas o homem hesitou, olhando para a escada como se algo ou alguém estivesse prestes a aparecer. Rodrigo, prometeram que nunca mais falariam sobre isso, que nunca mais se meteriam. Mas a caixa é a chave. Suas palavras saíam entrecortadas, quase, como se ele estivesse sufocando de medo. Chale pra quê? O vizinho encarou Rodrigo com uma expressão que misturava dor e súplica. Para a verdade sobre sua mãe, sobre quem ela realmente é. Olhando nos olhos do homem, Rodrigo sentiu um nó na garganta. Sua mãe sempre foi um mistério, cheia de segredos. Mas isso era demais. Que você quer dizer? Você está dizendo que minha mãe... Antes que pudesse terminar, um grito cortou o ar. Era a voz da mãe de Rodrigo, ecoando de algum lugar do andar de cima. Um grito desesperado, feito de puro terror. Rodrigo, não! Não abra isso! O sangue de Rodrigo gelou. Mãe? Vai, agora! Gritou o vizinho, puxando-o para fora do porão. Mas Rodrigo se recuou. Ele não podia deixar de pensar no que a caixa significava. Ela já sabe o que está acontecendo, não sabe? Mãe, o que você quer dizer com isso? Rodrigo, não, é uma armadilha. O vizinho implorava, mas a voz da mãe estava cada vez mais próxima. Ele precisava saber, precisava entender o que estava acontecendo. Sem pensar, Rodrigo desviou-se do vizinho e correu escada acima, os pés pesados contra os degraus rangentes. O que estava acontecendo? O grito da mãe o guiava, e seu coração batia em um ritmo insano. Quando chegou ao andar de cima, o ambiente estava diferente. A atmosfera estava carregada, como se a casa estivesse respirando. Uma presença palpável envolvia tudo. A mãe dele estava ali, em pé no meio da sala, com um olhar intenso. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas havia também uma força inegável. Rodrigo, ela começou, a voz firme. Tem coisas que você não deve saber. A sua vida depende disso. Do que você está falando? Ele não conseguia entender. O fracasso da conexão entre eles era quase palpável, como um cordão rompido. Neste instante, o vizinho surgiu atrás de Rodrigo, ofegante. Ela não pode saber. Silêncio! A mãe gritou. E para a surpresa de Rodrigo, uma aura de terror surgiu. O homem congelou, como se tivesse sido atingido por um raio. Rodrigo olhou de um para o outro. Ali em pé estava uma verdade que ele nunca havia esperado. Mãe, por que o vizinho está com medo de você? O olhar da mãe mudou naquele momento. Algo em sua expressão se transformou, como se ela estivesse mudando. Rodrigo, você não consegue imaginar. A verdade é mais sombria do que você imagina. E o que está dentro daquela caixa pode mudar tudo. A tensão era insuportável. O que estava acontecendo? A casa parecia vibrar em resposta à revelação. Rodrigo percebeu que o que quer que estivesse para acontecer, o eco da decisão pairava como uma sombra sobre eles. Ele sentia que nada seria como antes. Eu só queria conhecer minha família, disse Rodrigo, o desespero tomando conta dele. O que está escondido? O que você escondeu de mim? Mas antes que ela pudesse responder, a luz na sala piscou e o som de uma porta abrindo-se ecoou. Uma presença que Rodrigo não podia ver, mas sentia. Aproximava. Com o pavor queimando nas profundezas de sua alma, tudo o que ele conseguia pensar era que a verdade estava prestes a ser revelada, e uma decisão tinha que ser tomada. A vida como ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. Rodrigo se virou para a mãe, os olhos arregalados em busca de respostas. A tensão no ar era palpável. Mãe, do que você está falando? O que há de errado com o vizinho? Ele sentia o coração pulsando forte, cada batida ecoando em sua cabeça. Ele queria desesperadamente entender.
Ela hesitou, como se jorrasse uma verdade que há tanto estava guardada. Você não pode saber, Rodrigo. O que está escondido vai além do que você imagina. Não é só a nossa história, é a verdade sobre quem nós somos juntos. O olhar dela se desviou para o vizinho, um lampejo de medo cruzando seu rosto. Você não deveria ter vindo até aqui. Eu pedi para ficar longe dele, para não se envolver. Por que você está agindo assim? Rodrigo estava confuso. Você não confia nele? E o que há com a caixa? A resposta está lá dentro. Antes que ela pudesse responder, a luz da sala piscou de novo, e o som de algo se arrastando veio de trás dele. Rodrigo virou a cabeça rápido, o pânico crescendo na garganta. Uma sombra parecia se esticar pelas paredes, um sussurro familiar dançando entre eles. Rodrigo. A voz era familiar, mas estava carregada de um tom que ele nunca havia escutado antes. Ele gelou. Papai, era verdade? A esperança e a dúvida combinaram-se em seu peito. No fundo, ele sabia que seu pai era apenas uma lembrança, uma história contada em fragmentos. E então, de repente, a porta da sala se abriu com um estrondo, revelando um homem. Ele era alto, com o rosto marcado pelo tempo e um olhar penetrante. Rodrigo percebeu o ar tenso ao redor, como se aquele homem fosse o epítome de tudo que seu avô havia escondido. Vocês achavam que eu ia deixar isso acontecer? Não subestimem o poder da verdade. A verdade? Rodrigo repetiu, sem entender. Quem é você? O que está acontecendo aqui? O homem aproximou-se, e Rodrigo sentiu um frio na espinha. Eu sou alguém que veio para corrigir os erros do passado. A sua família está presa a um ciclo que precisa ser quebrado. Ele gesticulou para o vizinho. Você sabe a verdade, e a verdade chega a ser mais sombria do que você poderia imaginar. Quem é você? O que você sabe? A pressão dentro dele era intensa, misturando medo e indignação. O homem olhou diretamente em seus olhos e sorriu, um sorriso que não chegava em seus olhos. Eu sou a razão pela qual seu pai se foi. E o que está na caixa não é um mero diário. É o princípio de tudo. Rodrigo tropeçou para trás, sentindo o chão tremer sob seus pés. Você está dizendo que meu pai foi embora por sua causa? A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele não podia processar isso. E você deve entender, Rodrigo. A mãe interrompeu, sua voz carregada de desespero. Nossos destinos estão interligados. Essa casa não é apenas madeira e tijolos. Ela guarda segredos que podem destruí-los a todos. Aquela caixa, ela contém a chave para libertar nossa família. Mas há um preço a se pagar. A luz da lanterna falhou, lançando-os em trevas momentâneas. Rodrigo sentiu uma onda de terror, sua respiração acelerando. O que você quer dizer com um preço? O homem sorriu novamente, mas havia uma crueldade em seu olhar. Uma escolha precisa ser feita. E se você decidir abrir a caixa, então os fantasmas do passado virão à tona. E você, Rodrigo, poderá não gostar do que encontrará. Nesse instante, algo explodiu na sala, e Rodrigo sentiu o chão tremer mais forte. Um grito ecoou pelas paredes, e a presença no ar tornou-se opressiva. A caixa sob aquela luz tremida parecia pulsar como se estivesse viva. As peças do quebra-cabeça de sua vida estavam se encaixando, mas a clareza trazia consigo um terror profundo. O que realmente estava em jogo? O que significava tudo isso? Uma decisão precisava ser feita, mas Rodrigo não estava certo de qual direção seguir. Enquanto olhava ao redor, uma certeza crescia dentro dele. A verdade seria devastadora, e naquele momento ele percebeu que nada jamais voltaria a ser como antes. Rodrigo se virou para a mãe, os olhos arregalados em busca de respostas. A tensão no ar era palpável. Mãe, do que você está falando? O que há de errado com vizinho? Ele sentia seu coração pulsando tão forte
que parecia querer sair pela boca. Ele queria entender, precisava entender. Ela hesitou, a verdade parecendo pesada demais para sair. Você não pode saber, Rodrigo. O que está escondido vai além do que você imagina. Não é só a nossa história. É a verdade sobre quem nós somos juntos. O olhar dela desviou para o vizinho. Um lampejo de medo passando pelo rosto dele. Você não deveria ter vindo até aqui. Eu pedi para ficar longe dele, para não se envolver. Por que você está agindo assim? Rodrigo estava confuso, uma tempestade de emoções se formando dentro dele. Você não confia nele? E o que há com a caixa? A resposta está lá dentro. Antes que ela pudesse responder, a luz da sala piscou de novo e o som de algo se arrastando veio de trás dele. Rodrigo virou a cabeça rápido, sentindo o pânico crescer. Uma sombra parecia se esticar pelas paredes, um sussurro do passado dançando entre eles. Rodrigo. A voz era familiar, mas estava carregada de um tom que ele nunca havia escutado antes. Ele gelou. Papai? Era verdade? A esperança e a dúvida mesclavam-se no seu peito. No fundo, ele sabia que seu pai era apenas uma lembrança, uma história contada em fragmentos. Então, de repente, a porta da sala se abriu com um estrondo, revelando um homem. Ele era alto, com o rosto marcado pelo tempo e um olhar penetrante. Rodrigo sentiu o ar ficar gelado. Vocês achavam que eu deixaria isso acontecer? Não subestimem o poder da verdade. A verdade? Rodrigo repetiu, sem entender. Quem é você? O que está acontecendo aqui? O homem se aproximou, e Rodrigo sentiu um frio na espinha. Eu sou alguém que veio para corrigir os erros do passado. A sua família está presa a um ciclo que precisa ser quebrado. Ele apontou para o vizinho. Você sabe a verdade, e ela é mais sombria do que você poderia imaginar. Quem é você? O que você sabe? A pressão dentro dele era intensa, com medo e indignação fervilhando. O homem encarou Rodrigo e sorriu, um sorriso sombrio, que não atingia os olhos. Eu sou a razão pela qual seu pai se foi, e o que está na caixa não é um mero diário. É o princípio de tudo. Rodrigo tropeçou para trás, sentindo o chão tremer sob seus pés. Você está dizendo que meu pai foi embora por sua causa? A revelação o atingiu como um soco no estômago, e a luz começou a falhar novamente, deixando tudo em penumbra. A mãe de Rodrigo interrompeu, a voz cheia de desespero. Nossos destinos estão entrelaçados. Essa casa não é só madeira e tijolos. Ela guarda segredos que podem destruí-los a todos. Aquela caixa, ela contém a chave para libertar nossa família. Mas existe um preço a se pagar. Rodrigo sentiu o terror se apoderar dele. Que preço? A sala estava envolta em um silêncio mortal, enquanto o homem sorria de forma arrepiante. Uma escolha precisa ser feita, ele disse, seu tom ameaçador. Você pode abrir a caixa e ver a verdade, ou fechar os olhos e deixar que tudo continue como está. Mas saiba que a escolha vai ter consequências muito mais profundas do que você imagina. A atmosfera carregada se transformou em um verdadeiro turbilhão quando uma luz ofuscante explodiu da caixa que Rodrigo tinha deixado para trás. Ele se virou, e a luz não apenas iluminou o porão. Ela trouxe à tona figuras de sombras que flutuavam entre ele e sua mãe. Vozes murmuravam, ecos de angústia e desespero. Rodrigo, ajude-nos! Rodrigo ficou paralisado, a sensação de um peso enorme esmagando seu peito. Ele não conseguia acreditar no que via. As sombras se tornaram etéreas, revelando rostos conhecidos. As feições do avô, do pai, todos aqueles que ele pensou que tinha perdido para sempre. Vocês estão presos aqui? Rodrigo sussurrou, sua mente girando.
Seus olhos se encheram de lágrimas. O que vocês fizeram? Um dos rostos familiares olhou fixamente para ele. Não é só sua história, Rodrigo. É a nossa história. E a verdade não é o que você imagina. A casa pareceu entrar em colapso ao redor deles. Objetos caindo, a luz piscando. Tudo se tornou um turbilhão de caos. O chão ruiu sob os pés de Rodrigo e, em um último grito, ele viu a expressão no rosto de sua mãe, desesperada, mas também determinada. Rodrigo, escolha! E no momento em que tudo parecia se desfazer, a caixa se ergueu livre do chão como se tivesse vida própria. E diante da escolha mais importante de sua vida, Rodrigo sabia que se aproximava uma decisão transcendental, e a verdade estava prestes a vir à tona de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. A vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. Rodrigo se virou para a caixa, a mão tremendo enquanto a fechadura brilhava à luz da lanterna. O coração batia tão rápido que parecia querer saltar do peito. Ele estava prestes a virar a chave quando, de repente, o barulho lá em cima se intensificou. Um estrondo ressoou pelas paredes da casa antiga, e o chão sob seus pés parecia tremer. O vizinho, que até então parecia tão autoritário, entrou em pânico. Precisamos sair daqui. Ele puxou Rodrigo pelo braço, os olhos arregalados de terror. Seja lá o que você está prestes a descobrir, não é seguro. Eles não querem que você saiba. Rodrigo hesitou, paralisado pela curiosidade. Mas o que você sabe? O que está acontecendo? Antes de o vizinho responder, a luz da sala piscou brevemente. Depois tudo mergulhou em uma escuridão quase opressiva. A atmosfera carregada parecia viva, como se a própria casa estivesse se contorcendo em agonia. Em meio ao silêncio absoluto, a voz familiar de sua mãe ecoou como um lamento. Rodrigo, não abra isso. A adrenalina disparou. Ele não sabia mais a quem ouvir. E nesse momento de confusão, uma sombra surgida do nada atravessou a sala. Rodrigo sentiu o coração parar. Era uma figura indistinta, mas a sensação de familiaridade era inegável. Papai? Sussurrou, com a voz embargada. A entidade começou a formar-se, revelando um rosto. Não era o seu pai, mas uma mulher que ele conhecia bem. Rodrigo! A voz era suave, mas cheia de dor. Era a avó, cheia de traços que ele tinha esquecido, cicatrizes da dor em seu olhar. Mãe? Sua mãe ficou em choque. Que você está fazendo aqui? Eu vim porque a verdade finalmente precisa ser revelada. A avó disse. Sua presença era tanto confortável quanto aterradora. Sua família vive em um ciclo de mentiras, e o que está escondido na casa precisa voltar à luz. Neste instante, o vizinho deu um passo à frente. Sua expressão era uma mistura de alívio e horror. Você não deveria estar aqui, eles vão perceber. Quem vai perceber? Rodrigo perguntou, perdendo a paciência. O que está acontecendo, realmente? É mais complicado do que você imagina, a avó respondeu, agora com um tom que anunciava um segredo devastador. Rodrigo, muitas coisas vão se conectar aqui. Sua vida, sua família, e quem você realmente é. Os ecos de uma verdade antiga começaram a emergir, e Rodrigo sentiu como se o chão estivesse se desmoronando sob seus pés. Deixe-me ver. O que está na caixa? O que você escondeu de mim? A urgência nas palavras cortou o ar pesado da sala. Foi então que uma brutal realidade o atingiu. A avó olhou para trás para o vizinho. Ele sabe. Você não pode confiar nele. Rodrigo se virou atordoado. O que quer dizer? Você me enganou? Sem uma palavra, o vizinho recuou, como se estivesse se defendendo de uma explosão emocional. Eu não queria que você soubesse, a sua avó. Ele engoliu em seco. Ela foi a razão pela qual sua mãe se afastou de mim. Há algo a mais, algo que envolve o pacto da família. Rodrigo estava em choque. Ele olhou de um para o outro. Era como um quebra-cabeça quebrado, se remontando sob seus olhos. Pactos? O que você quer dizer?
Vocês achavam que o passado estava enterrado? A avó sussurrou, olhar fixo na caixa. O pacto foi feito para proteger todos, mas as consequências foram devastadoras. E agora a verdade está prestes a ser revelada. Aninhando uma sensação aguda de traição, Rodrigo lutou contra a intensidade das palavras. Estou cansado das mentiras. Se não me disserem a verdade agora, eu abro a caixa. E descubro por conta própria. Nesse momento, a luz piscou novamente e a caixa emitiu um brilho quase dourado. Silêncio dominou o espaço. Então, uma corrente de ar gelado atravessou a sala e a figura da avó começou a desvanecer lentamente. Lembre-se de que as escolhas que você faz hoje podem mudar tudo. Ele já estava quase em desespero, quando, simultaneamente, um grito estridente irrompeu do andar de cima, seguido pelo som de muitos passos se aproximando. Rodrigo olhou apavorado. O que mais está prestes a acontecer? E antes que pudesse responder, a sombra da avó desapareceu completamente. Aquela realidade desconcertante pairou no ar, e em uma fração de segundos, tudo o que ele acreditava saber desmoronou. Ele se virou novamente para o vizinho, que agora estava com um sorriso de satisfação, mas os medos antigos retornaram. Sim, Rodrigo, a verdade está se aproximando, e você não pode parar agora. O que estava por trás daquela expressão? O que tudo isso realmente significava? A tensão era palpável, e em meio ao caos e à confusão, uma nova verdade parecia prestes a surgir, mudando tudo para sempre. Rodrigo se virou para a caixa, a mão tremendo enquanto a fechadura brilhava à luz da lanterna. O coração batia tão rápido que parecia querer saltar do peito. Ele estava prestes a virar a chave quando, de repente, o barulho lá em cima se intensificou. Um estrondo ressoou pelas paredes da casa antiga e o chão sob seus pés parecia tremer. O vizinho, que até então parecia tão autoritário, entrou em pânico. Precisamos sair daqui. Ele puxou Rodrigo pelo braço, os olhos arregalados de terror. Seja lá o que você está prestes a descobrir, não é seguro. Eles não querem que você saiba. Rodrigo hesitou, paralisado pela curiosidade. Mas o que você sabe? O que está acontecendo? Antes de o vizinho responder, a luz da sala piscou brevemente. Depois tudo mergulhou em uma escuridão quase opressiva. A atmosfera carregada parecia viva, como se a própria casa estivesse se contorcendo em agonia. Em meio ao silêncio absoluto, a voz familiar de sua mãe ecoou como um lamento. Rodrigo, não abra isso! A adrenalina disparou. Ele não sabia mais a quem ouvir. E nesse momento de confusão, uma sombra surgida do nada atravessou a sala. Rodrigo sentiu o coração parar. Era uma figura indistinta, mas a sensação de familiaridade era inegável. Papai! Sussurrou com a voz embargada. A entidade começou a formar-se, revelando um rosto. Não era o seu pai, mas uma mulher que ele conhecia bem. Rodrigo, a voz era suave, mas cheia de dor. Era a avó, cheia de traços que ele tinha esquecido. Cicatrizes da dor em seu olhar. Mãe! A mãe de Rodrigo ficou em choque. O que você está fazendo aqui? Eu vim porque a verdade finalmente precisa ser revelada. A avó disse. Sua presença era tanto confortável quanto aterradora. Sua família vive em um ciclo de mentiras, e o que está escondido na casa precisa voltar à luz. Neste instante, o vizinho deu um passo à frente. Sua expressão era uma mistura de alívio e horror. Você não deveria estar aqui. Eles vão perceber. Quem vai perceber? Rodrigo perguntou, perdendo a paciência. O que está acontecendo realmente? É mais complicado do que você imagina, a avó respondeu, agora com um tom que anunciava um segredo devastador. Rodrigo, muitas coisas vão se conectar aqui. Sua vida, sua família e quem você realmente é.
Os ecos de uma verdade antiga começaram a emergir, e Rodrigo sentiu como se o chão estivesse se desmoronando sob seus pés. Deixe-me ver. O que está na caixa? O que você escondeu de mim? A urgência nas palavras cortou o ar pesado da sala. Foi então que uma brutal realidade o atingiu. A avó olhou para trás para o vizinho. Ele sabe. Você não pode confiar nele. Rodrigo se virou, atordoado. O que quer dizer? Você me enganou? Sem uma palavra, o vizinho recuou, como se estivesse se defendendo de uma explosão emocional. Eu não queria que você soubesse. A sua avó... Ele engoliu em seco. Ela foi a razão pela qual sua mãe se afastou de mim. Há algo a mais. Algo que envolve o pacto da família. Rodrigo estava em choque. Ele olhou de um para o outro. Era como um quebra-cabeça quebrado se remontando sob seus olhos. Pactos? O que você quer dizer? Vocês achavam que o passado estava enterrado? A avó sussurrou, o olhar fixo na caixa. O pacto foi feito para proteger todos, mas as consequências foram devastadoras. E agora, a verdade está prestes a ser revelada, aninhando uma sensação aguda de traição. Rodrigo lutou contra a intensidade das palavras. Estou cansado das mentiras. Se não me disserem a verdade agora, eu abro a caixa e descubro por conta própria. Nesse momento, a luz piscou novamente, e a caixa emitiu um brilho quase dourado. Silêncio dominou o espaço. Então, uma corrente de ar gelado atravessou a sala, e a figura da avó começou a desvanecer lentamente. Rodrigo, lembre-se de que as escolhas que você faz hoje podem mudar tudo. Ele já estava quase em desespero, quando simultaneamente um grito estridente irrompeu do andar de cima, seguido pelo som de muitos passos se aproximando. Rodrigo olhou apavorado. O que mais está prestes a acontecer? E antes que pudesse responder, a sombra da avó desapareceu completamente. Aquela realidade desconcertante pairou no ar, e em uma fração de segundos, tudo o que ele acreditava saber desmoronou. Ele se virou novamente para o vizinho, que agora estava com um sorriso de satisfação, mas os medos antigos retornaram. Sim, Rodrigo, a verdade está se aproximando, e você não pode parar agora. O que estava por trás daquela expressão? O que tudo isso realmente significava? De repente, uma porta se abriu com um baque forte e várias figuras apareceram, incluindo a mãe de Rodrigo. Mas não era só ela. Outros rostos familiares também estavam lá, olhares fixos e gestos tensos. Eram irmãos, primos que ele nunca soube que existiam, todos trazidos pela mesma urgência. Com um novo brilho de determinação, a mãe de Rodrigo avançou e apontou para o vizinho. Você está com... Eles não está. Você nunca me mostrou o que realmente estava no passado. Nunca. O que você está dizendo? O vizinho agora parecia mais nervoso, seu olhar se desviando. Você não deveria ter trazido eles para cá. A verdade pode ser mortal. Rodrigo olhou para sua mãe, confuso. Mãe, o que está acontecendo? O que isso tudo significa? E então a mãe dele olhou profundamente em seus olhos. Rodrigo, há algo que eu nunca pude lhe contar. Nossos problemas começaram antes mesmo de você nascer. O vizinho, seu nome é Alessandro, e ele é seu irmão. Nós somos parte de uma família que você não conhece. Rodrigo ficou em choque. O quê? Isso não pode ser verdade. É verdade. Eles tentaram nos separar, esconder a verdade, mas você merece saber. O coração de Rodrigo disparou. Ele olhou para cada rosto ao seu redor, tentando processar aquela reviravolta horrenda. Um irmão? E quantos segredos mais? Enquanto tudo girava, o chão tremeu ainda mais forte, e a caixa ao fundo começou a brilhar intensamente. No meio do caos, Rodrigo percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele estava prestes a descobrir a verdade, mas agora sabia que cada resposta poderia trazer mais perguntas. E uma sombra, silenciosa no fundo de sua mente,
Sussurrava. O que mais você está prestes a perder? Rodrigo olhou para a caixa, a mão trêmula na fechadura, enquanto o brilho ofuscante pulsava no ar. O coração batia tão forte que parecia um tambor, um chamado ancestral. Ele estava entre a escolha de descobrir a verdade ou correr, mas o grito da mãe ainda ecoava em sua mente. Rodrigo, não abra isso! Eu não posso ficar aqui, gritou ele, desesperado. O vizinho, agora revelado como Alessandro, recuou um pouco. Você não entende. A caixa guarda segredos que mudarão tudo. A tensão estava palpável. O som de passos se aproximando do andar de cima, no meio da escuridão. Sentia-se quase como uma promessa de catástrofe. Os rostos conhecidos em volta dele estavam contorcidos em sombras de medo e expectativa. A mãe estava à frente, os olhos arregalados. Rodrigo, por favor, o que quer que tenha na caixa não vale a pena. Mas a voz dela soava nervosa e a determinação de Rodrigo só aumentava. Ele ia descobrir. A verdade era tudo o que ele queria. E então, como se a própria casa estivesse alertando-os, uma explosão de luz sacudiu o ambiente. As paredes pareciam vibrar. A caixa, envolta em brilho dourado, começou a se abrir sozinha. Uma onda de ar frio surgiu, arrastando a poeira e os segredos há muito enterrados. Rodrigo mal teve tempo de reagir. Uma força invisível o empurrou para perto da caixa. Rodrigo, não! Gritou sua mãe. Mas era tarde demais. A luz invadiu seus olhos e ele viu fragmentos de memórias, imagens correndo como um filme perturbador. Pessoas do passado, rostos familiares, cenas de dor. E no meio de tudo isso, uma figura que fez seu coração parar. Um homem, com um olhar intenso e conhecido. Papai! Ele mal conseguiu sussurrar. E foi aí que tudo esmoronou. A visão se cristalizou, revelando seu pai. Não como uma lembrança distante, mas ali, diante dele, vivo e pulsante. O cabelo bagunçado, um sorriso que escondia 1000 segredos. Rodrigo, você precisa compreender. A voz dele soava como se viesse de um sonho, mas com uma intensidade inegável. Você não é quem pensa que é. O ar ficou pesado. Rodrigo sentiu o chão sob os pés tremer mais uma vez. Mas não era só a casa. Era como se seu próprio mundo estivesse caindo. O que você quer dizer? A confusão, a dor, tudo confluiu em seu peito. Você está aqui, mas como? Eu fiz um pacto, ele disse, a voz carregada de um peso que fez Rodrigo recuar. Um pacto para protegê-lo, para que nada o alcançasse. Mas as traições, elas sempre têm um preço. Aquela frase ecoou e o ambiente ao redor pareceu escurecer, como se uma sombra invisível se aproximasse. Não, isso não pode ser verdade. Você não pode ter feito isso, gritou Rodrigo, sentindo que o mundo girava. O que estava acontecendo? Seu pai sempre foi uma ideia distante, uma ausência. Mas agora, ali estava ele, revelando que sua vida era baseada em mentiras e segredos. Rodrigo, você deve entender. A caixa não é só uma caixa. Ela guardou nossa linhagem. E agora sua mãe e eu não somos apenas pais para você. Somos protagonistas de uma história muito mais antiga. Uma história de doloroso destino. Seus olhos se encontraram, e Rodrigo viu o desespero refletido. Neste momento, sua mãe interrompeu. Não, você não pode. Ele não pode saber. Mas sua voz foi abafada por um ruído estrondoso que ecoou da parte de cima. O que estava prestes a acontecer? A sensação de terror aumentava. O ambiente vibrava com expectativa. Rodrigo, algo muito pior está prestes a acontecer,
Você precisa fazer uma escolha, gritou Alessandro. A expressão dele agora déspera como a de alguém que sabe mais do que revela. E então a caixa se iluminou ainda mais, quase como se estivesse viva. Naquele instante, a verdade parecia mais próxima, mas o peso da revelação pulsava, ameaçando consumir tudo ao redor. A imagem do rosto de seu pai desapareceu, e com ele, qualquer vestígio de compreensão que Rodrigo achava ter. Um grito emergiu do andar de cima, e tudo pareceu ficar em silêncio por um breve momento, como se a casa contivesse a respiração. E o que quer que estivesse no caminho, Rodrigo sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O eco da escolha, o pânico e a dúvida o abandonariam, mas por quanto tempo? E quando ele olhou ao redor, percebeu que a hora da verdade se aproximava e que os laços que uniam sua família estavam prestes a ser testados de formas terríveis. Para sempre, Rodrigo olhou para a caixa, a mão tremendo na fechadura enquanto o brilho ofuscante pulsava no ar. O coração batia tão forte que parecia um tambor, um chamado ancestral. Ele estava entre a escolha de descobrir a verdade ou correr, mas o grito da mãe ainda ecoava em sua mente. Rodrigo, não abra isso! Eu não posso ficar aqui, gritou ele, desesperado. O vizinho, agora revelado como Alessandro, recuou um pouco. Você não entende. A caixa guarda segredos que mudarão tudo. A tensão estava palpável. O som de passos se aproximando do andar de cima no meio da escuridão sentia-se quase como uma promessa de catástrofe. Os rostos conhecidos ao redor dele estavam contorcidos em sombras de medo e expectativa. A mãe estava à frente, os olhos arregalados. Rodrigo, por favor, o que quer que tenha na caixa não vale a pena. Mas a voz dela soava nervosa e a determinação de Rodrigo só aumentava. Ele ia descobrir. A verdade era tudo o que ele queria. E então, como se a própria casa estivesse alertando-os, uma explosão de luz sacudiu o ambiente. As paredes pareciam vibrar. A caixa envolta em brilho dourado começou a se abrir sozinha. Uma onda de ar frio surgiu, arrastando a poeira e os segredos há muito enterrados. Rodrigo mal teve tempo de reagir. Uma força invisível o empurrou para perto da caixa. Rodrigo, não! Gritou sua mãe. Mas era tarde demais. A luz invadiu seus olhos e ele viu fragmentos de memórias. Imagens correndo como um filme perturbador. Pessoas do passado, rostos familiares, cenas de dor e no meio de tudo isso, uma figura que fez seu coração parar. Um homem com um olhar intenso e conhecido. Papai? Ele mal conseguiu sussurrar. E foi aí que tudo desmoronou. A visão se cristalizou, revelando seu pai. Não como uma lembrança distante, mas ali, diante dele, vivo e pulsante. O cabelo bagunçado, um sorriso que escondia 1000 segredos. Rodrigo, você precisa compreender. A voz dele soava como se viesse de um sonho, mas com uma intensidade inegável. Você não é quem pensa que é. O ar ficou pesado. Rodrigo sentiu o chão sob os pés tremer mais uma vez, mas não era só a casa. Era como se seu próprio mundo estivesse caindo. O que você quer dizer? A confusão, a dor, tudo confluiu em seu peito. Você está aqui, mas como? Eu fiz um pacto, ele disse, a voz carregada de um peso que fez Rodrigo recuar. Um pacto para protegê-lo, para que nada o alcançasse. Mas as traições, elas sempre têm um preço. Aquela frase ecoou, e o ambiente ao redor pareceu escurecer, como se uma sombra invisível se aproximasse. Não, isso não pode ser verdade. Você não pode ter feito isso, gritou Rodrigo, sentindo que o mundo girava. O que estava acontecendo? Seu pai sempre foi uma ideia distante, uma ausência. Mas agora ali estava ele, revelando que sua vida era baseada em mentiras e segredos. Rodrigo, você deve entender.
A caixa não é só uma caixa. Ela guardou nossa linhagem. E agora sua mãe e eu não somos apenas pais para você. Somos protagonistas de uma história muito mais antiga. Uma história de doloroso destino. Seus olhos se encontraram, e Rodrigo viu o desespero refletido. Neste momento, sua mãe interrompeu. Não, você não pode. Ele não pode saber. Mas sua voz foi abafada por um ruído estrondoso que ecoou da parte de cima. O que estava prestes a acontecer? A sensação de terror aumentava. O ambiente vibrava com expectativa. Rodrigo, algo muito pior está prestes a acontecer. Você precisa fazer uma escolha, gritou Alessandro. A expressão dele, agora desesperada como a de alguém que sabe mais do que revela. E então, a caixa se iluminou ainda mais, quase como se estivesse viva. Naquele instante, a verdade parecia mais próxima, mas o peso da revelação pulsava, ameaçando consumir tudo ao redor. A imagem do rosto de seu pai desapareceu, e com ele, qualquer vestígio de compreensão que Rodrigo achava ter. Ignorando o pânico, ele olhou para a caixa, sua mente girando. Então um grito aterrador irrompeu do andar de cima e as sombras saíram da caixa, formando cobras de escuridão que se contorciam. Rodrigo virou-se e o que ele viu fez seu coração parar. Outras figuras de pessoas conhecidas, como a avó e até mesmo a irmã que ele nunca soube que existia, apareceram na sala, todas com expressões de horror. E entre elas estava o vizinho, agora com um olhar de triunfo. E aqui está a verdadeira herança, ele disse, um riso sarcástico em seus lábios. A linhagem que vocês tentaram esconder está finalmente revelada. Alessandro, o que você fez? Gritou Rodrigo, suas mãos apertando a caixa, a sensação de traição arrebatadora. Vocês todos estavam neste plano? Mas o homem apenas riu, um riso que ecoou como um trovão. Vocês acham que estão aqui por acaso? Eu sou a chave, e todos nós somos partes desse jogo. A verdade está em cada um de nós, e a caixa é apenas o começo. Rodrigo sentiu o mundo girar. Não pode ser. Isso não é possível. Ele lutava para entender o que estava acontecendo. Aquilo era um pesadelo. Uma reviravolta que deixava tudo o que ele conhecia em frangalhos. Ele olhou para a mãe, esperando ver uma confirmação, mas o olhar dela era um misto de medo e confusão. E assim, sob o peso desse novo conhecimento, Rodrigo percebeu que as respostas que ele buscava poderiam não apenas destruí-lo, mas também todos ao seu redor. Você não pode fazer isso, gritou ele, mas as palavras ficaram perdidas no eco daquela sala na qual o passado e o presente se entrelaçavam, ameaçando engolir seus sonhos mais profundos. Com o coração acelerado, ele soube que a verdade que estava prestes a emergir não era apenas sombria, era uma verdade capaz de transformar tudo e todos. E agora, ele se viu diante de uma escolha que poderia não só mudar sua vida, mas também o destino de sua família. O chamado ancestral da caixa ecoava em sua mente, e ele sentiu que, mais do que nunca, a linha entre amor e traição estava mais tênue e frágil do que jamais poderia imaginar. O sol começava a se pôr no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo, enquanto a atmosfera carregava um misto de alívio e tensão. A batalha final tinha sido travada. Lucas e Tamires, de mãos dadas, olhavam para os destroços do que um dia foi o covil de seu inimigo. Um frio na barriga contornava o coração de cada um. Havia um sabor agridoce no ar. A vitória, embora emocionante, vinha acompanhada da dor das perdas. O que fazemos agora? Perguntou Tamires, a voz um sussurro, seus olhos brilhando sob a luz suave do crepúsculo. O nó na garganta de Lucas se apertava mais. Ele sabia que por trás da vitória havia cicatrizes que nunca cicatrizariam. Precisamos reconstruir tudo isso,
respondeu, gesticulando para os escombros e lembranças do que foi. Juntos. Enquanto caminhavam em direção ao campo, o vento trazia ecos de risos e angústias passadas. Amigos e aliados, agora um pouco mais próximos do que antes, se reuniam em um círculo, cada um repleto de histórias. Havia consolo na solidão compartilhada. Mas ainda havia uma sombra, algo não resolvido. O olhar de Tamires se desviou para uma figura familiar ao longe. Era Rodrigo, com expressão perdida. Eu sinto que algo ainda não terminou, disse ele, aproximando-se, a tristeza em seus olhos ardendo como brasas. Lucas assentiu. Não havia como ignorar. A batalha era mais do que física. Era emocional. O que a gente faz quanto àquilo? Ele apontou para um objeto quebrado entre os escombros, um símbolo do mal que enfrentaram. Lucas sabia que para seguir adiante, precisavam encarar seus medos. Temos que colocar um ponto final nisso, uma vez por todas, afirmou Tamires, seu tom determinado. O coração de todos acelerou. Porém, antes que pudessem decidir o que fazer, um tremor sacudiu a terra. Um rugido ecoou nas montanhas ao longe. Um vento gélido soprou, levando o medo direto ao fundo de suas almas. A batalha pode ter terminado, mas a guerra ainda não, murmurou Rodrigo, tremendo. O grupo se entreolhou. A liberdade estava próxima, mas as sombras ainda dançavam à espreita. Eles precisavam de um plano. Vamos nos reunir, preparar o seguinte movimento, disse Lucas. Sua voz estava firme, mas a insegurança era palpável. Havia muita coisa em jogo. Enquanto a noite caía, uma sensação de urgência preenchia o ar. Vamos lutar juntos, proclamou Tamires, sua determinação inflamando os ânimos. O calor da esperança, mesmo diante do terror, era quase tangível. A cidade ainda pulsava, de pé, apesar da devastação. Porém, a verdade a sussurrar, um eco persistente, lembrava que suas vidas haviam mudado para sempre. E enquanto eles se preparavam, a câmera cortava, desvendando o que poderia ser um novo capítulo. Algo no ar contava que eles estavam longe de terminar a história. Você precisa se inscrever agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Agora, aperte o botão de like para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.